ingressos contra o Flamengo só amanhã, para a gente já começar a nossa pauta. Ontem tinha sido informado, né? Mudou, o Flamengo mudou. Isso, que abriria a venda de ingressos aí para Cruzeiro e Flamengo hoje. Só que, como tem o jogo do Flamengo hoje, né? Inclusive tem a matéria lá na Central da Toca, pelo jogo do Flamengo que vai ser realizado hoje e tudo mais, aí já tem a movimentação de estádio, eles passaram para amanhã. E uma coisa que eu estava vendo a galera com um certo, assim, uma confusãozinha nas redes sociais, é que muita gente ficou com a impressão que o Flamengo tinha mais de 3.500 torcedores na partida do Mineirão, né? Aquela vitória nossa por 2-1, com o épico gol de Gabigol no rebote do pênalti. E no borderô e tudo mais, está tudo lá estabelecido, 3.500 torcedores para o visitante. Estava até conversando com o pessoal do Cruzeiro, e pela forma como foi disposta ali, que o Flamengo estava de fato ocupando parte do laranja, parte do roxo. E foi justamente para ocupar exatamente esse número, que é o número que o Flamengo já tinha adiantado que seria disponível lá para o Maracanã, 3.500. Então, teve 3.500 deles aqui, terão 3.500 do Cruzeiro lá. Eu não tenho dúvida que o Cruzeirense vai lotar o espaço dele, mas essa situação aí de adiamento de venda e tudo mais, vocês acham que é uma coisa absolutamente protocolar? Ou já é alguma coisinha de rivalidade entre os clubes que estão hoje brigando pelo título, né? Pelo menos o Cruzeiro está querendo chegar perto. Ô, Caramujo, só antes aí, porque até o pessoal marcou a gente, porque na época ficou a impressão de que o Flamengo tinha adquirido 10%, né? Da carga disponível no Mineirão. Acho que houve até uma confusão, e aí eu tomei o cuidado. Primeiro, né, o borderô mostra, né, não faz sentido se o Flamengo tivesse comprado 6.000 ingressos e apenas 3.500 tivessem comparecido ao jogo, né, 3.530. E aí eu fui ver que a notícia do Flamengo, quando ele divulgou o seguinte: adquiriu 100% da carga destinada, porque foi um acordo entre os clubes, né? Então, 3.530, que era o destinado, eles adquiriram para eles fazerem a venda, né? Então, foi isso que deu uma certa confusão, mas está lá no borderô e quem quiser acompanhar, né? Passou essa impressão realmente de que tivesse uma quantidade maior, mas e não ia ter, pelo menos eu penso, né, nenhuma alteração em borderô, e isso está muito claro lá no que foi. Mas bora lá, agora é hora do Cruzeiro colocar 3.500 pessoas lá no Maraca e vamos para cima, né, Caramujo? Acho que essa questão de mudar um dia só, não vejo como problema. O jogo é dia 2 ainda, né? Eu sei de uma coisa, vai faltar ingresso. Véio. E só uma informação adicional aí. Se fosse 10% cá, 10% lá, seriam 6.100 ingressos para o Flamengo no Mineirão, e aí, no caso do Cruzeiro, 7.400 no Maracanã, se a gente fosse seguir a proporção de cada um dos estádios, né? Mas aí os clubes, eles têm feito muito nessa muca, aquele negócio de, não, o meu laudo de segurança só permite tal número de visitantes, né? Que é uma coisa que a gente viu acontecer normalmente para prejudicar o Cruzeiro, né? Inclusive em clássicos e tudo mais. Não, o laudo de segurança aqui só permite isso. E aí, normalmente, o Cruzeiro tem menos que o outro time. Então, o que Cruzeiro e Flamengo fizeram foi estabelecer exatamente a mesma carga, tá? O mesmo número de torcedores do Flamengo que teve aqui é o número de torcedores do Cruzeiro que teve lá. Vocês veem problema nisso, Pedro e Caio? Caramujo, não. Acho que é um processo até interessante, né? Isso aí que você citou, porque várias equipes trabalham com essa ideia de meu laudo diz isso, isso e isso, e aí acaba que você precisa de aceitar. Cruzeiro e Flamengo, para evitar esse tipo de situação, colocaram um acordo aí, um número já pré-estabelecido. Com relação à mudança de dia, também não acho que seja nada com relação à rivalidade, é uma questão protocolar mesmo, nada para prejudicar ou não prejudicar, né, o outro lado. E aí, como o Samuel disse, acho que vai faltar ingresso. O torcedor do Cruzeiro costuma marcar sempre presença no Rio de Janeiro. É um jogo muito grande, Cruzeiro e Flamengo. A gente sabe que para as pretensões do Cruzeiro no campeonato é um jogo importante, então muita gente vai fazer esse esforço de estar presente. E aí torcer para que o Cruzeiro traga um bom resultado desse confronto lá no Maracanã. E claro, né, festa da torcida do Cruzeiro em todo lugar já é esperado, mas o cruzeirense ele costuma a ter boas apresentações
no Maracanã, né? Acho que o pessoal de lá sempre fica com um pouco de receio quanto à nossa presença pela qualidade do torcedor, pela festa que o torcedor do Cruzeiro faz. Quem assistiu aquele Cruzeiro Fluminense lembra, por vários momentos na transmissão, você só escutava a torcida do Cruzeiro. Então, ingresso, como o Samuel disse, vai acabar faltando porque a procura vai ser alta, mas eu não acho que tem nenhum tipo de problema, tanto no acordo pré-estabelecido por um número, uma quantidade, quanto por esse adiamento aí de um dia. Já tiveram alguns episódios ao longo do ano em que o Flamengo claramente quis apimentar essa relação com o Cruzeiro, né? Dá para se falar do Matheus Gonçalves, que não veio, do próprio Matheus Cunha também, que chega na próxima temporada, mas o Flamengo acabou não querendo liberar com antecedência, mas nessa questão em específico, acho que é algo protocolar, até um erro do Flamengo ter estabelecido essa venda na quinta-feira, já sabendo que teria um confronto de Copa Libertadores da América no dia, né? Mas enfim, fizeram essa alteração, acho que nesse ponto não tem nada para cutucar o Cruzeiro, não. Mas não tem a menor dúvida de que o cruzeirense vai comparecer em peso, é um estádio em que o torcedor cruzeirense se sente à vontade, gosta de ir, a gente sabe que tem uma certa facilidade em termos de deslocamento, independentemente do adversário que seja o cruzeirense, comparece em peso no Maracanã, mas se tratando do Flamengo e um jogo que talvez venha até a valer a liderança do Campeonato Brasileiro, nem se fala, né? Por mais que seja em meio de semana, não tem a menor dúvida de que o cruzeirense vai comparecer em peso. Eu já tive a oportunidade lá em 2017, naquele jogo de ida da Copa do Brasil, de estar presente, né? Foi a minha maior experiência dentro de um estádio de futebol, foi espetacular o que ocorreu naquela final de 2017. Ali tinha muito mais gente, né? A capacidade era muito maior, separação só por tapumes, enfim. Mas o que a gente sabe sobre o Gabigol, eu vou colocar na tela aqui, ó, é que o criticado por alguns Gabigol, né? Ah, mas o Gabriel não tá fazendo grande coisa. O Gabriel, né, não sei o quê. Ele não é de nada. Olha aí o número de gols do atleta Gabriel Barbosa e o número de minutos relacionado a vários atacantes que são bem valorizados aqui no futebol brasileiro, né? O Gabigol tem 5 gols no Brasileirão, 566 minutos. Do Atlético Mineiro, que ontem deu uma belíssima parabéns, tem 4 gols no Brasileiro. O Lucero do Fortaleza, tá num momento ruim, mas é um bom atacante, tem 3 gols no Brasileiro. Bruno Henrique do Flamengo, 2 gols no Brasileiro, mais de 1000 minutos. Memphis Depay do Corinthians, 4 gols em mais de 1000 minutos. Tiquinho Soares, 2 gols no Brasileiro em mais de 1000 minutos, inclusive o último gol do Tiquinho foi bem legal, viu, Tiquinho? Foi muito comemorado, inclusive, aqui. Rony Rústico, 3 gols no Brasileiro em quase o triplo de minutos. Eu acho, meus amigos, que o atleta Gabriel Barbosa, ele está rendendo, ele está entregando bem, e quando a gente coloca em perspectiva com essa rapaziada aqui, tem bons jogadores aqui, tem outros que não são, assim, de tanto renome, quanto o Talhari, por exemplo, o Eric do Vitória, o Ademir do Bahia, que não fez nenhum gol, inclusive, no Brasileiro, mas pensando só nos centroavantes aqui, o pessoal não tá pegando no pé demais do Gabigol às vezes, não? Quando eu falo pessoal, é essa imprensa nacional aí? Bom você deixar esse ponto aí, né, Caramujo? Mas as coisas do Cruzeiro para esse pessoal aí, elas têm uma dimensão maior, né, o Caramujo? O gol do Gabi contra o Bahia aí, se fosse com outra camisa, meu Deus. Tudo que envolve o Gabigol reúne sempre esse exagero, né? Seja pro mal ou pro bem. E a gente debateu sobre isso aqui ontem à noite, né? Eu, o Valu, o Rafa, o Baú. É um cara que tá ajudando o Cruzeiro. Seja saindo do banco de reserva, seja em confrontos que ele começa como titular, como foi no caso contra o Juventude. E aí, se observa os números aí do Gabigol com relação a outros atacantes, ele tem menos minutos que a maioria desses atletas e ele consegue entregar mais do que esses jogadores. Acho que essa campanha, né, de outras pessoas, não daqui, contra o Gabigol, parece que a galera ainda não conseguiu conceber a ideia que mesmo o Gabigol, sendo o Gabigol,
mesmo o Gabigol tendo os vencimentos que tem, o Cruzeiro tem condições de bancar e ter esse atleta no banco. O Valu até falou sobre isso ontem, né? Muita gente, ele seria titular em muito time? Depende, não porque futebol. Eu tô falando porque quais times têm as condições de oferecer o que o Cruzeiro oferece hoje? Estrutura boa, salário em dia, premiações em dia. Então não é todo mundo que tem isso no Brasil. O Gabigol é um cara importante para o Cruzeiro, ele ainda vai ajudar muito o Cruzeiro na temporada. Eu cheguei a falar sobre isso ontem. Acho que com a chegada de Kenny Arroyo, Luiz Sinisterra, o Gabigol tende a crescer. É um jogador que se entendeu bem com esses atletas, né? O Cruzeiro teve uma demonstração disso naquele confronto ali contra o Bahia, mesmo que ainda uma minutagem mais baixa, mas foi uma situação interessante ver como que o Gabigol se entendeu com esses jogadores e o Matheus Pereira, né? A gente teve o Gabigol jogando ali na vaga do Caio Jorge, o Leonardo Jardim tem começado a utilizar mais o Gabigol na função ali que é do Caio Jorge, acho que vai ser importante ter o Gabigol ali, até para ter uma troca de característica, nem sempre vai encaixar o estilo de jogo do Caio Jorge, e aí a gente pode pensar em ter o Gabigol por ali, mas são números legais. Eu acho que o que a galera tem falado de fora, por muitas vezes, é mais uma raiva assim, de ver que o Cruzeiro tem condições de lidar com toda essa situação. E é sempre importante o cruzeirense não se deixar contaminar por esse tipo de coisa, né? Se o Gabigol é reserva, não é porque ele está mal, é porque simplesmente o Cruzeiro tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro como titular, e aí uma outra posição que ele poderia atuar, tem o Matheus Pereira, que é um dos principais jogadores do futebol brasileiro na posição. O Gabigol não está mal, ele está bem, mas está abaixo daqueles que hoje são titulares do Cruzeiro, né? E é muito legal a gente ver toda essa eficácia do Gabigol. A gente sabe que ele é um cara histórico, um cara muito iluminado nas mais diversas competições, né? No Brasileirão já foi responsável até por garantir alguns pontos do Cruzeiro. Foi assim contra o Bahia, foi assim contra o Flamengo, contra o Mirassol. Tem também uma participação muito importante lá naquele primeiro jogo do campeonato. Mas olhando aí para a Copa do Brasil, a gente sabe que o Gabigol é top 3 artilheiros da história da competição, é um cara que já ajudou dentro da Copa do Brasil e que tende a seguir ajudando. E é um privilégio do Cruzeiro, um privilégio que poucos clubes podem ter hoje no Brasil, de ter um cara como o Gabigol no banco de reservas, né? E é um Gabigol que segue trabalhando, que está entendendo o motivo de ser reserva, mas não está acomodado com isso. Está buscando a cada minutagem que tem, a cada jogo que entra, mostrar que tem o seu valor, né? Isso é muito legal. Eu acho que ele estar insatisfeito com o banco de reservas é até natural. Todo jogador tem que mostrar essa indignação. Mas a melhor forma de se mostrar isso e de dar uma resposta para o treinador é dentro de campo. E eu acho que ele tem feito bem a sua parte em cima disso. E vai aumentar esse número de gols. Eu não tenho a menor dúvida de que até o fim da temporada a gente vai falar sobre mais jogos que o Gabigol ajudou, mais gols que ele fez. É muito legal esses dados. Eu acho que ajudam a ilustrar o tamanho do jogador que a gente tem e que o banco de reservas do Cruzeiro é capaz de ajudar em momentos difíceis, como foi na última segunda-feira contra o Bahia.